Olá, me chamo Bruna Mago Nascimento, sou advogada e eu estou aqui na TV Relacionamento. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Você é Top. E hoje nós temos aí a felicidade de ter uma famosa estilista que vem nos encantar com o seu trabalho. Paula Roba, muito obrigado. Obrigada. Tá? Obrigada. Paula, conta um pouquinho para os nossos internautas onde você nasceu, né? A grande curiosidade é como você entrou nesse meio, ok? Que era desconhecido, ou muitas vezes muito disputado, e cheio de vaidades, né? Eu queria que você contasse para a gente aí a tua trajetória e o teu sucesso, por favor. Eu sou brasileira, mas minha mãe é italiana e minha avó suíça. Tá. E elas gostavam muito de fazer roupa para nós. Éramos 4 irmãs. Legal. Mas da cabeça delas, desenhava? Mas tinha uma Tá. pegada bastante europeia, né? Que naquela época também não se achava tanta roupa para comprar. Então aí, minha avó, numa dessas vezes, ela passava 6 meses no Brasil e 6 meses na Itália, junto com meu avô. Ela me trouxe de presente uma máquina de costura pequena. Tá. E como era caçula, minhas irmãs iam para a escola, eu ficava em casa. E peguei essa máquina que eu ganhei e comecei a fazer roupinha para minha boneca. Aí foi já minha primeira paixão. Com tesourinha, tudo também? Tudo Legal. bonitinho, Tá. bem bonitinho. Então já estava meio no sangue isso, né? Tinha muito trabalho de casinha de abelha. E você chegava a costurar também, assim, na mão? Não, na mão Olha, não, tá. assim mas eu ficava muito perto da minha mãe, Certo. sempre acompanhei muito minha mãe. Aí quando eu comecei, fui fazer administração de empresas, mas eu sempre amei praia, tinha casa no Guarujá, então a gente estava sempre na praia. E minha mãe conta que quando eu tinha 7 anos, na época tinha MAP, né? É verdade, Me trouxe né? no MAP e fomos comprar o biquíni mais caro de bolinha amarelinho eu comprei, né? E então minha trajetória já teve a ver com essa questão de moda da minha avó, minha avó era muito chique, né? E da minha mãe, junto com essa história de praia. E aí eu fazia administração de empresas, fazia na PUC, e tinha uma moça que punha, na PUC antigamente, tinha um monte de gente que montava barraquinha. E eu achei essa moça que fazia biquíni, e na época meu namorado tinha uma loja de biquíni. Aí eu indiquei um pro outro. Interessante, tá. E aí eu pensei, porque nisso eu fazia estágio numa multinacional, e eu falei, mas por que eu não vou fazer biquíni? E comecei a fazer biquíni. A primeira situação que eu tive, eu tinha 3 meses que eu estava fazendo, apareceu, que na época não acontecia, apareceu uma pessoa da Venezuela e quis comprar biquíni. Eu procurei uma trading, e aí foi a primeira exportação, mas eu não tinha know-how, tecnologia De nenhuma. produto seu? De produto meu, uma época que ninguém, eu nem sei aquelas coisas que acontecem na Que vida. bacana. Deixa eu te falar o seguinte, você falou do biquíni, que foi mudando depois com o tempo, né? Até eu, nas minhas palestras, para o pessoal de estatística, essas coisas, né? Uma vez falaram assim, professor, o que você acha que definição de estatística? Eu falei assim, estatística é igual um biquíni. Ele mostra que é sugestivo, mas esconde que é essencial. Pois é. Então, o mais louco é que naquela época não se falava em exportação de biquíni, né? Exportação era um processo muito complicado. Mas foi um aprendizado, porque eu não tinha qualidade, não tinha o know-how, e com certeza também quem comprou não tinha, porque nunca mais a gente se encontrou. Mas aí passou 2 anos, Portugal me procurou, eram 2 brasileiros que moravam em Portugal, e aí eu comecei a exportar muito para o mundo todo. Comecei a fazer a semana de moda aqui no Brasil, que é o São Paulo Fashion Week, e depois fui convidada
para fazer o Mercedes Miami Fashion Week, que não é mais o Mercedes, porque eles não patrocinam mais o evento. Então comecei a fazer a semana de moda internacional, de moda à praia em Miami. E assim foi o meu percurso de moda à praia, vestir Beyoncé, Kim Kardashian. Hoje aqui no Brasil também são muitas que vestem pouco pano. Que bacana, parabéns, viu? E você continua sempre rascunhando, tendo novas ideias sempre? Sempre tem, né? Ah. Tem que ter. Você vai buscar o tipo de material também? Eu tenho um lado de Brasil muito aflorado em mim. Então, a minha marca, ela está intimamente ligada com a brasilidade. Então, sempre está muito ligado ao trabalho artesanal, ou as estampas são desenhadas, também são desenhadas por mim, trazendo uma brasilidade. Que bacana. Quando você iniciou, você sabia que ia aflorar todo esse talento seu? E além, não só o talento da arte, mas do business também. Que a grande maioria das pessoas, que assim, às vezes ela é só bom na arte. Só que assim, ele não ganha dinheiro. Vai acontecer uma propaganda, as coisas, mas ele não acaba não ganhando dinheiro. Você conseguiu congregar os dois mundos, parabéns. Meu avô, quando eu decidi que eu ia fazer biquíni, meu avô que me deu de presente as máquinas de costura. Então eu morava numa casa muito grande e atrás, onde era um escritório que nós, filhas, estudávamos, eu montei como meu ateliê. E ele sempre falava, era uma brincadeirinha, né? Que isso ia ser uma brincadeirinha. E não foi, né? Eu tenho uma paixão muito grande e exporto para vários países do mundo. Que legal. Como que é para você, no caso aí do Beyoncé, você vê que ela vestiu uma criação sua? Qual que é a emoção que você teve? Sabe que era mais uma etapa. Eu acho que a emoção maior que eu tive foi quando eu fazia todo ano desfile em Miami, na Semana de Moda de Miami. Porque você entender, eram duas marcas só brasileiras. Éramos nós e a Companhia Marítima. Então você entender que você conquistou o mercado internacional. E no meu primeiro desfile lá, tinham poucas pessoas, né, assistindo desfile. E foi um crescente tão grande. Então eu acho que a maior satisfação minha foi ter conquistado o mercado internacional. Sim, é verdade. Não, sem dúvida. E aí, assim, toda a São Paulo Fashion Week, essa São Paulo Fashion Week, ela começou com o Morumbi. Isso, começou com o Morumbi, eu não fazia. Eu fiz na Bienal por alguns anos, por vários anos, mas aí eu fiz a opção, teve uma época que eu fazia as 2 semanas juntas, a de Miami e a do São Paulo Fashion Week, aí eu decidi ficar só em Miami. Deixei o São Paulo Fashion Week e comecei a fazer só em Miami. Sim. Hoje tem aí Casa Moda, tem vários eventos aí também, né? Na verdade já tinha, Já né? tinha, Mas a moda deu uma mudada grande no Brasil, quer dizer, como um todo, não só no Brasil, né? Internacionalmente também. Mas o DNA da marca sempre teve presente, porque eu sempre cuidei do estilo da marca, né? Você entendi. Não, mas daí é maravilhoso, viu? Parabéns, você teve assim, uma trajetória sensacional. E esse equilíbrio aí que você... tem gente que vem falar comigo, pode ser famosíssimo, mas ele às vezes fica meio assim, você manteve uma calma. A outra vez que eu conheci você lá na Lapa, em qualquer momento, aqui também, você se adapta rapidamente a qualquer panorama, né? Isso é de você ou você foi aprendendo com o tempo? Eu nunca tive Nunca tive sentiu problema barreira com de coisa mídia. Não, eu acho que o mais complicado foi o primeiro desfile em Miami. Do resto sempre foi tudo fácil, Que assim. bacana. Porque nunca tive preocupação com música numeração, mas sim o conteúdo da marca. E o resultado final, né? Exatamente, é isso. Bacana, legal. E você sempre também aceitou sugestões, críticas não veio, mas sugestões, assim. Mas as críticas são muito positivas. Eu gosto muito de críticas, porque eu acho que se você entender o que está sendo falado, e sim, eu vivo de críticas
para construir, porque quando a gente acha que a gente está num pedestal, eu acho muito complicado. Então, as críticas para mim são muito importantes. É óbvio que quando vem a crítica, vai ter uma análise dessa crítica. Sim, Então, o que faz sentido e o que não faz sentido. Então, sempre foram muito importantes para a construção de toda essa minha trajetória. Você precisa publicar um livro sobre a sua trajetória, né? Pois é, né? Pois é, e quando eu olho, tem fotos eu pequena, né, na praia, com os biquínis, a importância do biquíni, como eu acho muito importante, porque tem uma história muito E até o design intensa. dos biquínis foi mudando, né, com as épocas, né? Então, foi e é muito engraçado essa questão do design, porque hoje está voltando muito das formas, né? Então, calcinhas maiores. Que era anos 60, mais ou menos. Anos 60 não, né? Mas anos 70, 80, então está voltando muito as formas. A moda é isso, é cíclica, né? É verdade. Até eu, nos anos 80, tinha uma piada que eu conheci de biquíni, que era assim, a diferença do biquíni de antigamente com o de agora. Só assim, os biquíni de antigamente, né, eles eram feitos para esconder as coisas. No de hoje, a gente tem que abrir as coisas para mostrar o biquíni. Não é? Mas então, é isso que é muito interessante, porque aumentou muito o tamanho do biquíni. É óbvio que a gente tem o biquíni para todos os gostos, e a democracia é isso que eu acho que é a grande diferença hoje em dia, a democracia de você vestir o que você se sente bem confortável. Legal. E muitas vezes o pessoal falava assim, quanto menos pano, mais caro. Não é? No caso, pouco pano, né? Isso, exatamente. Mas que legal. E você está sempre antenado também assim, no jeitão, né? Do caminho, que as tendências, né? Não, sempre. Não, sem perder o DNA da marca, mas a gente sempre tem pesquisa de tendência, né? Mas é isso que eu estou dizendo. Eu acho que a grande diferença é que a moda ficou bastante democrática. Tá bom. Olá, nós estamos precisando de finais, eu quero que você volte outras vezes, tá? Obrigada. Você sempre encanta todo mundo que está ao teu redor, tá? Obrigada. Você pode falar seus contatos, nós vamos escrever aqui também, por favor, tá? Meu site é www.pocopano.com.br. O Instagram é Pocopano Oficial, não, Pocopano BR. E o Facebook é Pocopano Oficial. Venha outras vezes. Obrigada, obrigada. Internautas, os agradecimentos então a essa fantástica estilista, né, que veio nos encantar com todas essas informações fabulosas aí. Paula Roba, nós finalizamos mais um Você é Top. Um grande abraço e até a próxima.